Olá, turma! Na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre um grande artista barroco chamado Caravaggio. O nome completo do artista era Michelangelo Merisi. Ele nasceu em Milão no dia 29 de setembro de 1571. Aí na telinha de vocês está aparecendo um retrato do artista. No ano de 1576, a peste assolou Milão e ele e a sua família foram para a cidade natal materna, que era Caravaggio. Foi daí que ele acrescentou o nome da cidade ao seu nome posteriormente e assim ele ficou conhecido. Seu pai faleceu no ano seguinte, em 1577, quando Caravaggio tinha somente 6 anos de vida por causa da peste bubônica. Sua mãe morreu alguns anos mais tarde. Em 1584, Caravaggio retorna a Milão para trabalhar como aprendiz do artista Simone Peterzano e morava no ateliê do professor, o que era bastante comum naquela época, e ficou nesse ateliê por 4 anos. Aí na telinha está aparecendo um retrato do artista Simone Peterzano. Apesar do prestígio atual, o pintor vivia em condições de pobreza. Contou com auxílios de caridade providos pela igreja e sustentou-se de encomendas de quadros de alguns cardeais e famílias ricas. Tinha um temperamento agressivo e excêntrico. Acabou se envolvendo em diversas brigas e, em uma delas, cometeu o assassinato de um homem. Também foi preso algumas vezes. Sua pintura se destacou e o pintor ganhou fama na Itália. Faleceu aos 38 anos em um hospital. Bem novo, né, gente? Agora vamos ver algumas características das pinturas deste artista. Caravaggio, ele ganhou fama pela Itália no período em que ele esteve vivo. Influenciou outros artistas e até hoje suas obras são tomadas como referências, não só à pintura, mas também ao cinema e à fotografia. Então, quais são essas características? Realismo impressionante. É possível perceber o realismo das obras pela observação de seus detalhes. Caravaggio procura apresentar a realidade em extrema precisão de detalhes como ela é, sem idealizações ou abstrações. Contraste entre luz e sombra. O pintor é considerado revolucionário pelo seu trabalho com a luz e sombras nas pinturas. O uso de fundos escuros e a presença de uma única fonte de luz destacam a figura humana e provocam a sensação de realidade. Pessoas comuns. Caravaggio optava por modelos que não eram associados à beleza clássica, inclusive para a representação de figuras religiosas. Desta forma, as pessoas retratadas nas pinturas são camponeses, vendedores, artistas, prostitutas e ambulantes. A atenção do observador. As pinturas evidenciam como a luz, representada nas obras de Caravaggio, guia o olhar do observador para elementos específicos. Para criar realce, utiliza de fundos escuros, o que permite associar algumas obras às cenas de um teatro. Agora, a professora colocou para vocês observarem algumas obras de Caravaggio. Narciso. Narciso é uma obra criada entre os anos de 1597 e 1599, inspirada em um episódio da mitologia grega. A pintura é inspirada no mito de Narciso, que Ovídio narrou na obra Metamorfoses. O jovem era extremamente bonito, mas foi alertado por um oráculo para nunca olhar o reflexo de seu próprio rosto. Depois de desprezar o amor das ninfas, elas resolveram castigá-lo e mostrar a sua imagem na superfície de um lago. Narciso se apaixonou pelo seu reflexo e definhou nas águas.
Na obra, marcada por contrastes de luzes e sombras, podemos ver o momento em que o jovem enxerga o seu rosto pela primeira vez. A tela está exposta na Galeria Nacional de Arte Antiga, em Roma. Outra obra extremamente popular de Caravaggio é Judite e Holofernes, pintada entre os anos de 1598 e 1599. O quadro retrata uma passagem bíblica do Antigo Testamento, na qual a viúva seduz o general e depois o assassina. Trata-se da cena de vingança protagonizada por uma mulher que tinha como objetivo a libertação do seu povo. A imagem eterniza esse momento e, pela sua brutalidade, foi vista como perturbadora e chocante pelo público. O quadro foi uma encomenda de Otávio Costa, que era um dos banqueiros mais poderosos de Roma e atualmente se encontra na Galeria Nacional de Arte Antiga da mesma cidade. Baco. Inspirado no deus romano do vinho, o quadro de temática considerada profana na época foi pintado em 1595 e está exposto na galeria em Florença. Na tela, vemos um jovem que segura uma taça de vinho e parece estendê-la ao espectador, como se convidasse para um brinde. Pelas suas faces rosadas, podemos depreender que Baco já estivesse sob o efeito do álcool. O quadro, né, ele parece ser um comentário bem humorado sobre o estilo de vida boêmia que o Caravaggio levava. O cesto de frutas. Embora não existam certezas acerca da data, acredita-se que o quadro tenha sido pintado em 1599. Os especialistas defendem que seria uma reação do pintor à escola maneirista, que ditava regras ligadas às proporções e à harmonia das cores, buscando uma atmosfera etérea. Assim, Caravaggio se dedica a pintar uma natureza morta, num cesto colocado na beira de uma mesa. Além da tensão, a impressão de que o cesto vai cair, o quadro começa a nos impressionar se olharmos mais atentamente. Vários dos frutos e das folhas apresentam marcas, buracos ou parecem estar apodrecendo. Podemos, então, acreditar que se trata de um comentário acerca da efemeridade da beleza e da vida. A cabeça da medusa. A imagem emocionante e perturbadora é, sem dúvida, a obra-prima de Caravaggio, estando bastante presente na cultura contemporânea. Uma primeira versão, menor, foi produzida em 1596 e hoje pertence a uma coleção privada. No ano seguinte, surgiu a segunda versão de dimensões maiores, que atualmente está exposta na Galeria de Uffizi, em Florença. Uma tela circular sobre madeira, Caravaggio retratou uma das criaturas mais arrepiantes e enigmáticas da mitologia grega. Medusa, uma das 3 górgonas, era ao mesmo tempo uma figura bonita e monstruosa, com serpente como cabelos. Ela tinha o dom de transformar em pedra todas aquelas pessoas que olhassem para ela. O herói Perseu, no entanto, conseguiu derrotá-la com o seu próprio reflexo. A pintura registra o momento em que a cabeça da medusa acaba de ser cortada, ainda com sangue jorrado. É impressionante o realismo de sua expressão facial, que consegue transmitir sensações de medo e sofrimento. Acredita-se que o rosto da medusa foi inspirado no pintor, que seria usado um espelho para captar as suas próprias expressões. A Ceia em Emaús. A Ceia em Emaús é uma obra de temática religiosa pintada em 1606, que retrata uma passagem bíblica. Presente no Evangelho de São Lucas, o episódio ocorre logo depois da ressurreição do Filho de Deus. Aqui, temos Jesus Cristo no centro, sentado na mesa e rodeado por 4 pessoas do povo, enquanto abençoa os alimentos.
A tela é marcada pelo tenebrismo de Caravaggio, com fundo escuro e com pontos de luz nos rostos dos indivíduos, sublinhando as suas expressões. Na figura de Jesus é sublinhada a aparência humana, não sendo apresentado como uma entidade celestial, mas sim como um homem comum. O quadro parece atrair o espectador para dentro da ação, como se convidasse a chegar mais perto e participar da cena. Davi com a cabeça de Golias é uma obra de 1610, sendo uma das várias representações que Caravaggio fez da história bíblica. Golias, o gigante, subestimou as capacidades do pastor Davi pelo seu tamanho quando travaram uma batalha. Com apenas um cajado e algumas pedras, Davi consegue acertar na cabeça do gigante e derrubá-lo, vencendo a luta e decapitando-o com a espada dele. Uma fábula que fala da vitória daquele que é aparentemente mais fraco e também parece representar a vitória do bem face ao mal. É interessante reparar que o pintor parece ter se inspirado no próprio semblante para representar Golias, uma possível metáfora para sua conduta violenta. Bom, gente, nesse vídeo vocês puderam conhecer um pouquinho da história da vida do Caravaggio e algumas de suas obras. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!